existe como colocar um cavalo de Troia na urna eletrônica e invadir ela ou não? Quando a gente está conversando com a IA, a gente está alimentando o nosso personal. Então ele grava a nossa memória. A câmera frontal do celular, ela realmente está espionando você, não? Fala galera, iniciando mais um episódio do canal do Mestre Podcast, o canal que fala sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre podcast e muito mais aí para você que está acompanhando aí. Hoje o assunto tá sensacional. Então, para você que mexe com o nosso queridinho celular aí, que mexe nas mídias e que tem receio de tudo que está acontecendo na mídia, eles estão captando todos os teus dados, hoje a gente vai decifrar isso aqui com o nosso amigo Paulo, eu vou apresentar ele para vocês, tá? E a gente vai falar bastante aqui sobre cibersegurança, que é uma das formações dele aqui, e também sobre inteligência artificial, que é a última tecnologia que ele aprendeu a mexer e que hoje, inclusive, ele dá palestras sobre isso e um monte de outras coisas mais. Mas para falar um pouquinho sobre ele aqui, eu tô com minha colinha aqui, galera, porque o currículo dele é extenso, ele se formou em 2017, experiência com cabeamento de rede, pois é, galera, a mesma coisa que eu fazia no passado, há uns 15 anos atrás, passava cabo de rede, subia em forro, o cara também disse que já fez, mas hoje o cara é um especialista em inteligência artificial aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao canal Mestre Podcast aí, cara. Eu que agradeço o queria convite. que você começasse se apresentando pra galera aí, pra galera conhecer você e qual que é a tua principal especialidade hoje. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Thiago, por estar aqui no Mestre do Podcast, poder falar um pouquinho a respeito de tecnologia, que eu acho que é uma das coisas muito importantes hoje. Então, eu me especializei há um tempo, na verdade, fiz a faculdade de graduação em gerenciamento de redes, então sim, trabalhei nessa parte de puxar cabo, fazer cabeamento, etc. Mas depois saí um pouco desse ramo de hardware, né, e acabei ingressando um pouco mais em software. Então até um tempinho fugia de programação e tudo mais, mas não tem jeito, a gente tem que acabar aprendendo. Então corri atrás e acabei indo ali, me especializando em inteligência artificial também, né, um pouquinho em cibersegurança no começo, depois fiz esse boom da inteligência artificial que está chegando. Então eu falei, deixa eu correr um pouquinho porque o mercado, né, vai abraçar isso daí. Costumo dizer o seguinte, que a inteligência artificial não vai regredir, né, ela muito pelo contrário, ela vai se expandir. Então você só tem duas opções, ou você corre junto com ela e abraça ela e se especializa e cresce, ou você vai ficar atrasado. Pois é, isso aí é uma dúvida que inclusive a gente já tratou nos bastidores aí, porque as pessoas estão com medo, né? De perder o emprego para a inteligência artificial, mas no meu ponto de vista a pessoa só vai perder o emprego se ela ficar desatualizada. Porque vai, claro, com certeza, sair um pouco das atividades do dia a dia, rotineiras, vamos dizer assim, aquelas coisas repetitivas, né? Mas as coisas que hoje entram nessa parte de automação, tem pessoas que trabalham com isso, né? Fazendo teste de automação, fazendo um monte de outras coisas parecidas. Inclusive, eu trabalhei com teste de software há mais ou menos uns 8 anos atrás, que usava lá naquela época um pouco de inteligência artificial para fazer um simples teste, um case de teste, onde a gente gravava a tela, ele repetia o scroll do mouse ali para ir fazendo o teste repetitivo. Então, ou seja, no teu ponto de vista, não vai substituir o ser humano. Então, a inteligência artificial ela não vem para substituir o ser humano, né, nas suas especialidades. Hoje a gente tem muitas ferramentas de IA que estão aí no mercado para vocês poderem explorar. O mais conhecido que nós temos aí são os chatbots, né? Então ChatGPT, Gemini, etc. Né? Tem a gosto aí no mercado para cada um. Mas eu digo que a inteligência artificial é muito além disso. Então, antes de você tão somente fixar nessa ideia de ter uma IA no seu celular, por exemplo, para você poder conversar, nós temos softwares que desenvolvem desde segurança, né, até, coloco entre aspas, espionagem. Então, sim, existe também nesse campo. Mas, respondendo objetivamente, a IA ela não está aí para substituir o humano. Tá? Ela está aí para fazer essa agregação junto com o nosso trabalho. Então, ela é um facilitador para nós, por enquanto. Esse medo que as pessoas têm da revolução da IA, que o Skynet vai vir, vai dominar todo mundo, né? Para quem não sabe, Skynet vem de um filme antigo, né? Que era uma super inteligência que dominou a humanidade. Eu digo que não, porque, ao final de contas, a IA, por si, ela é um computador. Então, o computador hoje ele depende de mão humana para poder funcionar, né? São algoritmos correndo ali de qualquer forma e é possível você entrar e fazer alguma correção, fazer alguma alteração.
Eu sei que houve esse ano um alarde por conta do ChatGPT que se negou a ser desligado e tudo mais. Porém, isso daí é teimosia da IA, né? Você tirou da tomada, acabou a graça. Sim. Ali. E as pessoas têm muita dúvida como que alimenta uma IA, né? Porque, querendo ou não, como você falou, é um computador que está por trás de tudo isso. Se desligar da tomada, vai parar de funcionar tudo, né? Mas como que alimenta uma inteligência artificial? A gente sabe que quanto mais você digita no ChatGPT ali, mais ele vai entendendo sobre você, mais ele vai armazenando a memória e daqui a pouco ele está sabendo mais que você. Né? Sobre você mesmo, né? Então, assim, todas as inteligências artificiais, elas trabalham da mesma forma? Então, nós temos alguns níveis de inteligência artificial e eu gosto de separar esses dois mundos, do ChatGPT e companhia, né, Gemini e tudo mais, que são essas IAs que eu chamo de IA de brincadeira de criança, que é onde a gente vai pro playground mesmo, vai entrar, vai se divertir, vai fazer pesquisa, vai colocar tudo ao nosso favor. E nós temos aquelas que já são um pouquinho maiores, né, que estão por trás de tudo isso. Né? Então, por exemplo, o Google ele tem um sistema de inteligência gigantesco. Ele já tinha por ser um buscador muito famoso, ter a plataforma do YouTube e tudo mais. Então agora ele pegou todo esse know-how que ele tinha e colocou uma ferramenta de IA para ser alimentada com todo esse material. Dentro de uma inteligência artificial nós temos o treinamento a nível de máquina. Tá? A gente chama de... a gente tem o machine learning, né, que é a aprendizagem em nível de máquina, que é isso, a gente vai alimentando essa IA. Então, os laboratórios dessas grandes empresas fazem essa alimentação com dados disponíveis na internet para que essa IA comece a pensar por si. Tá? Mas esses dados aí não tem que ter uma autorização da pessoa que está fornecendo ou são dados públicos? São dados públicos. Tá. Dados públicos. Então, por exemplo, pense você que o Google tem domínio, né, de 99% das pesquisas, por exemplo, hoje. Então, ele tem capacidade de pegar tudo isso e jogar como já está acontecendo. Então, hoje, se você vai pesquisar no Google, a primeira coisa que aparece para você é o Gemini respondendo. Já não é mais um link patrocinado. Então, ele já se alimenta com isso. Para além disso, o que eu falei que eu gosto de separar é porque quando a gente está conversando com a IA no nosso chatbot, a gente está alimentando o nosso personal. Então, ele grava a nossa memória. Né? Agora, quando a gente olha para o outro lado, ele tem o mundo da internet para poder caçar e se alimentar com aqueles dados que estão lá realmente públicos disponíveis. Claro, se as empresas começam a fazer alguma autorização para que possam buscar esses dados dentro delas, essa IA também vai lá e faz essa busca lá e se alimenta disso também. Então, você me disse que quando você pesquisa alguma coisa no Google, aquela primeira resposta automática é o Gemini que está trabalhando. Isso. Tá. Então, você que está ligado aí assistindo o Mestre Podcast, faça um teste agora no Google lá, digite qualquer coisa lá. Você vai ver que a primeira resposta, antes mesmo dos sites e antes mesmo dos patrocinados que aparecem ali, é a IA trabalhando por trás ali, te dando a melhor resposta, né, ao ponto de vista dela, né? Exatamente. Para te ajudar nesse ponto de pesquisa aí, tá? Então você vai poder, inclusive, né, até agora os resultados de busca através da inteligência artificial tá vindo até coisas do Instagram, do YouTube, agora na frente de sites, né? Exatamente. Isso também é uma tecnologia nova de inteligência artificial aí que foi divulgada há pouco tempo também, né? Então, beleza. E assim, cara, falando um pouquinho de cibersegurança e linkando com a inteligência artificial. Certo. Você acha, cara, no teu ponto de vista, que é muito mais fácil ser hackeado hoje por uma pessoa ou por uma inteligência artificial que o processamento de dados é muito mais rápido, cara? Será? Bom, vamos lá. Nós temos hoje dentro da cibersegurança, na verdade, para a gente começar a falar um pouquinho sobre evolução, a gente tem que lembrar que a cibersegurança sempre foi uma briga de gato caça-rato no mercado. Tá? Então, os hackers, geralmente, eles vão lá explorar alguma coisa, alguma vulnerabilidade, que geralmente a gente chama de zero day, né? Uma vulnerabilidade que não foi descoberta ainda. Eles conseguem lá explorar aquilo e abrir e acessar o que tem lá. Então, quando a pessoa está utilizando um antivírus ou algum software de proteção, ela necessariamente depende de uma atualização da empresa, né? Digamos assim, se quem utiliza o Windows, por exemplo, vai estar utilizando o Windows Defender ou Kaspersky ou qualquer outro antivírus, depende de uma empresa mandar um pacote para que aquele código seja reconhecido. Isso a gente está falando do início desse software de proteção. Hoje, esses softwares evoluíram também, assim como os hackers evoluem com a ferramenta de IA, esses softwares também utilizam IA para poder fazer a predição. Né? Então, necessariamente, a gente não depende mais de um ataque acontecer para que haja uma correção.
Então, a ferramenta de IA hoje na cibersegurança geralmente é isso. Ela vai predizer ou ela vai tentar adivinhar aonde vai ser possível fazer esse ataque dentro da sua rede quando você contrata ali uma consultoria, por exemplo. Mas lembrando que, como eu disse, a IA não vai substituir, né, o ser humano. Então, hoje, o maior perigo não é a IA hackear um ser humano, mas é o combo do humano com a IA atacando outro ser humano. Isso sim é muito perigoso. E o que tem dado muito certo para esses hackers no mercado é fazer esse combo aí, essa combinação com a IA. Então, a gente tem, por exemplo, ataque de phishing, que antes já era eficiente, hoje se tornou muito mais, porque a IA vasculhou toda a sua rede, sem a sua permissão nesse caso, porque é um bandido, né? Uma pessoa ali que não pede permissão para nada. Então, vasculha ali tudo que você gosta, traz, e o hacker monta ali um phishzinho, manda para você no seu e-mail, ou manda um direct para você no Instagram, enfim. Hoje a pessoa utiliza mais WhatsApp também, né? Então manda para você já justamente para você clicar e cair, né? O famoso clickbait ali. Clickbait, exatamente, que chega muito em e-mail também, né? Aqueles spam, né? Hoje 90% dos e-mails já não é mais comercial, não é já mais informativo, é spam ali pra você clicar e cair numa cilada, né? Sim. Cara, hoje a parte desktop, ela tá mais suscetível a cliques do que o celular, do que o mobile hoje. Como que tá essa dinâmica hoje? Bom, antigamente o computador era rei no mercado de internet, né? Então você não conseguia acessar uma internet ou acessar alguma coisa sem ter um computador. Hoje em dia a gente já está mudando esse mercado. Então as pessoas elas procuram mais o celular do que um desktop. Então você que está assistindo possivelmente pode confirmar isso, né? Você na sua casa deve ter um único computador ou um notebook. Mas isso daqui está na mão de todo mundo que está aí com você, né? Então, seus filhos, enfim, sua esposa e tudo mais. Então, todo mundo tem um celular. Então, hoje, se tornou praticamente difícil mensurar. Claro que se você for fazer uma consultoria, uma curadoria mais precisa, você consegue precisar esses números. Mas digo para você que hoje o mobile mesmo está tomando conta aí para poder ter esses acessos. Então, ó, você que está assistindo aí mais uma vez, ó, toma cuidado com esses e-mails de spam que chega aqui e fala assim, ó, clique aqui e veja a última novidade. Ou, ó, chegou um boleto aqui para você pagar. Tá aqui, ó, clica aqui e abre o boleto. Muita gente cai nessas coisas, né? Chegou um e-mail para mim agora há pouco do Santander. Eu nem tenho conta no Santander. Chegou ali para mim, ó, o código de barra tá aqui, só fazer o pagamento. Isso aí, cara, não tem como. A pessoa leiga cai. Sim. E daí, a partir do momento que cai, o celular é infectado, o computador é infectado, entra aquele vírus maldito ali. E para você remover é complicadíssimo, né, cara? E tem muitos vírus ali que infectam a rede, que deve ter acontecido com você que tá assistindo também, em algum momento, ou você já viu isso aí acontecer, onde ele comprime todos os arquivos, corrompe tudo, mas ele, teoricamente não corrompeu, né? Ele ficou guardadinho ali. Mas daqui a pouco estão te pedindo uns bitcoinzinhos ali para liberar esses arquivos de volta. O famoso ransomware, né? Exatamente. Aquele... Como que fala? O verme que esconde tudo dentro do computador, né? Então, na verdade, alguns sim, os ransomwares mais avançados fazem uma criptografia em cima dos dados, outros apenas assustam. Mas, levando em consideração o que você disse a respeito do mobile, a gente tem um problema aqui no Brasil que é agravante, que é a falta do conhecimento mesmo. Então, o público brasileiro por si só, por não ligar muito por essa questão de senha segura, de navegação segura, então acaba sendo ali um alvo muito fácil. Né? Eu já tive casos, por exemplo, não vou expor aqui a empresa porque pertence a um órgão público, mas de funcionário utilizar a senha da empresa ali de acesso ao órgão público no iFood. Meu Deus. E o que aconteceu é que um hacker invadiu o celular, pegou a senha dele e conseguiu entrar no sistema porque era a mesma senha que ele utilizava no iFood. Então, essa pessoa, obviamente, ela foi tirada do cargo dela, né? Foi colocada em outro lugar, mas daí ficou a lambança lá para a gente poder resolver, né? No caso, eu participava de uma equipe, né? Não era eu que estava coordenando, mas eu participava dessa equipe, então, assim, foi muito trabalho para poder limpar aquilo lá, né? Pense, os servidores, na verdade, tinham conexão com a Receita Federal. Então, pensa no problema que poderia ter dado. Mas, cara, assim, pensando pro lado ético do negócio, claro, não pode, né, ficar expondo sem, mas o Brasil, cara, ele tá preparado, assim, para um ataque, um nível monstruoso, assim, para coleta de dados, como os Estados Unidos hoje tá, por exemplo, porque lá fora, porque, assim, a gente vê muito filme, né? Sim. E lá fora é CSI, não sei o que, lá ficam lá caçando até achar o cara. O Brasil, ele consegue ter esse rastreamento em tempo real dos IPs e tudo mais, da onde que veio tal coisa.
ele tá nesse mesmo nível dos Estados Unidos ou de outros países que trabalham com isso diretamente, ou ainda tá meio para trás? Então, aqui no Brasil a gente tem essa cultura de achar que tudo não funciona, né? Que a gente está um pouco atrasado. Mas em questão de tecnologia, nós temos bons pesquisadores e cientistas aqui que trabalham em prol de desenvolver esse software, desenvolver essas defesas, tá? Inclusive, muitos deles trabalham para o governo. Né? Então, a gente, de certa forma, está preparado, talvez não tanto quanto um país de primeiro mundo, mas a gente consegue sim ter algumas defesas. A gente tem pessoas ali capazes de poder ajudar numa emergência, conseguir controlar ali a sangria para que não haja uma perda tão grande de dados, né? Então, assim, o Brasil, por mais que esteja atrasado nesse sentido em tecnologia, como sempre foi, mas a gente precisa diferenciar quando a gente fala a nível de governo. Quando a gente está falando sobre governo, as tecnologias são muito diferentes daquilo que a gente tem acesso. Eles estão bem mais avançados. Tá, legal. E voltando um pouquinho para a inteligência artificial ali, a gente tá vendo que, bom, eu sou um cara que coloco conteúdo na internet aí sobre inteligência artificial, falo sobre as últimas tecnologias, não fico dando cursinho de inteligência artificial, nem sendo aquele carinha da internet ali que vende curso de graça, né? Não é nada assim, mas é conteúdo mesmo. Sim. É novidades, é o que está acontecendo fora, as precauções que você tem que tomar, a IA na medicina. Então, esse tipo de coisa tem ajudado bastante ali meu canal a crescer. E aí que entra um ponto crítico da inteligência artificial. Ela explodiu, lógico, a gente vê que nos últimos 2 anos aí explodiu, mais expressivamente em 2025 ali. E tem muito guruzinho fazendo cursinho, ganhando muito dinheiro, e ele simplesmente só tá repassando em coisas que ele consegue achar na internet ali, né, cara? Cara, você não acha uma baita numa sacanagem aí, pessoas que se formam, realmente estudam sobre isso vários anos ali, cientistas de dados ficam estudando e vem uma pessoa ali e que fez, talvez, umas 2 aulinhas na internet e começa a replicar conteúdo, cara? O que você acha disso, cara? Bom, primeiro, eu tenho um certo ranço com algumas pessoas que estão aí na internet, no YouTube. Não vou citar nomes, obviamente, mas eu tenho um certo ranço com muitos conteúdos que são produzidos tão somente para enganar o público. Eu vejo isso muito fácil agora com IA, porque a pessoa pode hoje falar para você o seguinte: a IA, eu vou te ensinar a mexer com a IA, certo? Aí eu te vendo um cursinho qualquer ali na internet, sei lá, você não precisa pagar muito, paga 20 aí pra mim, só que você multiplica 20 por 1 milhão de acessos, por exemplo. Se 1 milhão de pessoas comprarem aquele curso de R$20, o quanto que esse cara já ganhou. E aí o que ele faz? Ele vai num GPT da vida pago, porque R$100 pra ele nesse montante não é nada mais. Ele vai num chat GPT pago, faz um bom prompt, faz um curso, manda o GPT com seus agentes criar um e-book em cima daquele curso, manda o agente criar 3 vídeos explicativos e assim ele vai fazendo a ferramenta dele tudo com IA sem necessariamente ser formado para isso. E daí vende esses cursos. Então eu tenho um pouquinho de ranço, até porque dá para identificar ainda na internet quando é um texto produzido por IA. Eu costumo falar para quem assiste a minha palestra assim, para você entender a fundo a IA, você também precisa começar a pensar como ela. Então, hoje, para mim, é um pouco mais tranquilo de alguém me passar um texto e eu olhar, já conseguir pegar alguns pontos ali e falar, não, isso daqui não foi bem a pessoa que elaborou. Não é nem questão de erro de português, mas é a forma como é escrito. Porque por mais que a IA absorva a sua persona, ela ainda vai ter alguns resquícios dela mesma ali dentro. Então, essa pessoa vendeu esse curso dessa forma, com essa plataforma para você, e você caiu. Né? Então, isso daí me irrita profundamente porque geralmente uma pessoa que não estudou a área, então você vai lá, faz curso, gasta tempo, não só dinheiro, né? Mas gasta tempo, estudo tudo mais, e aí muitas vezes, tem muitos bons profissionais no mercado que acabam não sendo reconhecidos. Então, tem muitos canais no YouTube que a pessoa está de bom grado ali ensinando, por exemplo, defesa na área de cibersegurança e tem poucos inscritos, mas o material dela é riquíssimo. Ela tem muito a oferecer, enquanto outros que estão fazendo esses cursinhos levados, né, de mau modo aí, conseguem aí estourar 100 mil, 200 mil seguidores. Então, assim, eu acho uma sacanagem mesmo. Mas é o jogo, né? Não tem o que fazer. Hoje eu acho que qualquer área que você for pensar hoje, tem pessoas na internet falando, né? Exato. E normalmente a pessoa também não sabe tudo, né? Ela chega ali e ela
pesquisa algum assunto e ela sai distribuindo o conteúdo, né? Exatamente. Dessa forma. E tem uma outra coisa também, a questão de marketing. Não sei se você já trampou com esses cursos de marketing, né? Mas é sempre, né? E todos os cursos de marketing hoje colocam marketing, não sei o que lá, tem um módulo de IA. Marketing tem módulo de IA. Então eu fico pensando, poxa, se é uma produtora, se a pessoa estudou marketing, ela deve se sentir extremamente ofendida, porque uma ferramenta de IA que produz o marketing, ela não vai produzir a nível humano. Então, como eu disse, a IA ela não vai substituir, mas o combo do humano com a IA vai fazer você se alavancar, né? Então, hoje, saber trabalhar bem com a ferramenta de inteligência artificial, elaborar um bom prompt inteligente, e não esses que estão te ensinando aí a torta direito na internet, é estudar de fato, tentar raciocinar como IA e colocar ali certinho o que você quer, ela vai te entregar. Então, também costumo falar muito para as pessoas às quais eu palestro o seguinte: a ferramenta de IA ela vai ser tão inteligente quanto teu prompt ou vai te tornar tão burra quanto. Porque se você chega lá e coloca um prompt qualquer, eu quero que você faça para mim uma imagem de uma flor num fundo preto. Ela vai literalmente fazer uma imagem de fundo preto com uma flor. Então, para que você extraia, por exemplo, o Google tem o Veo 3, que é uma ferramenta poderosíssima para criar vídeo. Já testei de várias formas e geralmente as pessoas chegam para mim decepcionadas. Falam, não consigo criar, é ruim, não gostei. Mas aí você vai olhar o prompt que colocou lá, é um prompt simples. Então, você precisa entender de engenharia de prompt para montar algo muito bem estruturado. E se você fizer um bom estruturamento desse prompt, você consegue extrair o máximo da ferramenta. Caso contrário, ela vai só ser um playground mesmo na sua mão. Ela vai responder até o nível, né? Exato. Não adianta. E se você está assistindo aí e viu o Paulo falando aqui do exemplo do Veo 3, volta uns videozinhos no canal aqui do Mestre Podcast. Eu vou deixar o link na descrição aqui para facilitar para você. Eu tenho um assistente no ChatGPT, tá? Que gera um prompt para você certinho para você criar um vídeo lá no Veo 3. Mas é lindo. Então acessa ali o link. Qualquer coisa que tiver dúvida, me manda um direct lá com a palavra prompt lá, que depois eu te ajudo, tá? Mas é muito simples. Meu vídeo está explicando para você e não é aulinha, tá? É simplesmente pegar, copiar no link ali, preencher os dados que você quer, jogar no Veo 3 que vai sair com um vídeo perfeito para você e você vai criar um personagem ali, um influencer digital que sempre vai ser igualzinho você sempre. Sempre vai ser o mesmo rosto, né? Por quê? Porque a IA ela conseguiu aprender a partir do prompt inteligente que você vai criar. Então, não vá na onda de criar um promptzinho de 2 linhas lá, que a IA ela vai ser tão burra quanto você criou o prompt ali. Exatamente. Né? Então, para a IA ser inteligente, você precisa ser inteligente no teu prompt também. Cara, a IA ela é um mundo muito além do que a gente tá imaginando, né, cara? Então tem IA pra tudo, né? Hoje, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, sim, eles são parecidos, mas eles entregam conteúdos diferentes. Né? Então, se você trabalha hoje com marketing, com alguma coisa mais, digamos, que precisa de mais estratégia, o ChatGPT hoje, no meu ponto de vista, ele consegue ser muito mais efetivo do que o Gemini. Gemini, ele consegue explorar um pouco mais, né? Ele gera tópicos, ele gera resumo, ele dá link de onde ele tirou a informação, não sei o que, não sei o que. E também o Google LM ali, né? O Notebook LM, que ele consegue explorar ainda mais nos conteúdos, né? Então, se você pegar, por exemplo, um PDF completo ali, ou, sei lá, um áudio MP3, jogar para dentro do Notebook LM, né? Para você que está assistindo aí, testa lá. Pega sei lá, uma planilha, uma apresentação comercial da tua empresa. Pega lá e joga lá no Notebook LM. Você vai ver que ele vai gerar ele vai gerar até um podcast explicando sobre o teu conteúdo. Exato. Você já testou bastante esses conteúdos aí? Já. Eu penso que essas 2 ferramentas, elas estão no mesmo nível de produção, só que a gente precisa direcionar para quê? Ou para que de usar elas, né? Então, igual você disse que o ChatGPT, provavelmente para o serviço que você faz, ele é mais efetivo. Já no meu caso, eu já não consigo trabalhar com o ChatGPT, eu preciso das ferramentas que a gente tem lá no Gemini. Então, no Gemini nós temos o Canva, que é onde você tem não estou fazendo propaganda do Google aqui, tá? Não é propaganda de ferramenta, mas é o que eu utilizo. Então, no Gemini nós temos o Canva, onde a gente produz conteúdo mesmo, no sentido de, estou sem ideia, o que eu posso fazer? Vou lá, escrevo um prompt bem elaborado, a IA me dá uma ideia
E, obviamente, eu não vou usar aquele texto integralmente. Eu vou ler o texto e ver se ele não alucinou também. Porque tem que cuidar, gente, mesmo que a sua ferramenta seja uma ferramenta paga, ela pode alucinar ainda. Então, não confie 100% cegamente na inteligência artificial. Então, além do Canva, no Gemini nós também temos agora o Deep Research. O Deep Research é justamente para que ele vá a fundo nos artigos da internet e ele passe mais tempo raciocinando e ele cria para você um projeto de estudo. Então, o Deep Research, geralmente, eu utilizo mais por conta disso. Então, quero criar um conteúdo de palestra, eu preciso estudar algo específico, geralmente eu jogo lá essa informação e peço para ele pesquisar e faz um compilado dessas informações, né? E entrega para mim bonitinho, com tópico separado, etc. E também dá para, no próprio Gemini, não precisa necessariamente ser o notebook LM, mas o Gemini, na versão paga, você já consegue fazer ele produzir um áudio, que é exatamente isso que o Thiago disse, fica igualzinho um podcast, né? A primeira vez que eu fiz, eu mandei pro meu sócio, e a gente se surpreendeu, né? Que a gente precisava de um material ali para falar sobre a cultura árabe. E a gente acabou se surpreendendo porque realmente foi criado um podcast ali, né? Eu falei para ele, olha, vamos substituir, né? Daqui a pouco vamos substituir a gente também. Enfim, então o GPT ele tem as facilidades dos agentes. Então é fácil criar agente com ele, é fácil fazer um link nesse sentido. O Gemini ele já tenta englobar tudo dentro do Google. Então, se você tem suas ferramentas dentro do Google, vai facilitar a sua vida 100%. Caso contrário, o Gemini ele também está no mesmo páreo. Saiu a versão 5 agora, né? A gente viu que teve alguns problemas com o raciocínio, mas eu sempre falo para as pessoas, quando sai um novo modelo de pensamento, um novo LM ali, atualização da linguagem do GPT ou do Gemini que seja, a gente tem que esperar um pouquinho, porque todo software vai ter algum problema. Então a gente tem esse período de teste, onde a massa testa, começa a aparecer os problemas, e aí as empresas vão lá e corrigem. Então, né, não se desesperem com essas notícias de o ChatGPT 5 é menos eficiente que o Gemini Ultra do Google. Não, calma. Quando ele é lançado, ele é testado internamente. Então, eles têm um campo ali limitado para poder ver a alucinação dessa IA. Quando é jogado no mercado, é o mundo inteiro usando. Sim. Então, é praticamente infinito as possibilidades. Né? Então, acaba com que eles precisam jogar para o mundo, testar, para depois ir corrigindo. Né? Então, não se desesperem. Isso acontece em qualquer software. Não adianta, né? Eu trabalhei muito tempo aí desenvolvendo aplicativo, depois trabalhei no setor de QA para fazer teste realmente, né? E, cara, mesmo que você faça uma bateria de 300 testes internos ali, que faça automação de teste e tudo mais, vai passar alguma coisa. E quem que vai testar? O cliente final. Exato. É sempre assim, cara. E qualquer indústria de software vai acontecer bug. Exatamente. Não adianta. E quem vai testar vai ser o cliente, e no caso o cliente pelo ChatGPT ou o Gemini é a gente, não adianta. Mesmo que a gente pague o Plus, que pague o mais top de todos lá, exatamente, vai existir problemas, né? Ele pode interpretar errado uma fala tua, por mais que você pense que tá falando certo, ele pode interpretar de outra forma e assim vai, né, cara? E hoje, qual que você acha que é o maior problema que você vê nessas linguagens generativas aí, que é o ChatGPT, Gemini e tudo mais? Qual que é o maior problema que você vê isso no mundo hoje? Bom, eu penso que o maior problema, como sempre foi, não é o software, não é o computador. O problema é o que está entre a tela e a cadeira, né, pro aplicativo. Por quê? Deixa eu te interromper isso aí, cara. Tem uma sigla, cara. Qual que é? Na minha época, quando eu me formei, chamavam de BIOS, cara. Né? Isso. Que é o bichinho idiota operando o sistema, não é a BIOS do computador, tá? Exatamente. E é assim, cara, o cara que tá escrevendo, que tá fazendo as coisas erradas ali vai gerar o problema, né? Exato. Porque daí o problema é o seguinte, às vezes a ferramenta ela é boa, às vezes a ferramenta ela é efetiva, mas se a pessoa não souber utilizar, ela vai ter problemas. Então vai alucinar, né? Eu vejo muito hoje alunos utilizando para educação para poder escrever trabalhos de escola e faculdades utilizando inteligência artificial. Não dá para você confiar cegamente na IA desse jeito, não tem como. Então, como eu te disse, se você mesmo que você monte um prompt estruturado, né, assim como eu utilizo, eu preciso fazer uma revisão daquele texto. Porque dificilmente ele vai trazer tudo 100% bonitinho para você tirar dali e jogar em outro lugar ou trabalhar em cima daquilo. Ele vai trazer alguma coisa fora do padrão, fora da realidade. Então, utilizar de forma consciente a ferramenta é muito importante.
né? Mas em si, o software, não vejo nenhum problema. O problema mesmo está em quem está utilizando. Até mesmo quando a gente fala sobre segurança da internet, é justamente isso. Então, esse combo do hacker mais o IA é muito poderoso, né? Assim que também para os profissionais que estão ali na cibersegurança combatendo isso, também a IA funciona para a gente da mesma forma. E tem que tomar muito cuidado porque a IA tá em tudo, né? Sim. Tá no computador e principalmente no celular, né? Integrado tá em no tudo celular. Que é aplicativo, né, cara? Então, assim, ó, quando você faz cadastro no aplicativo, cara, o Nubank, cara, ele faz análise de crédito com IA, cara. Exatamente. O Gmail, ele te dá avisos lá, enfim, notificações com IA. O Google, com IA. Enfim, todos os aplicativos, cara, tem IA, então você automaticamente você tá aceitando os termos ali, entregando os dados para ele. Mas só tem uma empresa que não tá atrasada aí. Quem? Uma empresa norte-americana bem famosinha aí que tem um pedaço comido, né? A Apple. Então ela tá bem atrasada nesse mundo de IA, né? Ela trouxe a proposta aí do Apple Intelligence, mas de longe ela não consegue alcançar, por exemplo, a proposta da Samsung com o pacote Galaxy AI, e nem da Xiaomi, enfim, das grandes marcas Android. Ela tá muito atrás, né? Então vamos ver o que ela vai trazer esse ano, né? Pois é, cara, saiu uma atualização, eu tenho um S24. Saiu uma atualização aqui que eu venho aqui e faço inteligência artificial nas imagens aqui, eu removo, coloco coisas, enfim. E agora ele coloca... tem várias opções de inteligência artificial integradas na Samsung. Sim, né? Ele remove o ruído dos vídeos, né? Nossa, tem um monte de coisa aqui. E eu me surpreendi nessa última atualização, que foi semana passada que aconteceu, que veio um monte de coisa ali pra mim. Sim. Então, ele tá em tudo. Não adianta. E se você não tá utilizando inteligência artificial hoje, seja o mínimo possível, cara, você tá muito atrasado. Não adianta. Não vai voltar atrás mais. Não adianta. Não tem como voltar atrás. A gente tá numa era, assim, que tá muito rápido, né? Sim. A tecnologia tá muito rápida. Há 15 anos atrás eu formatava o computador aí com um CDzão, ou antes até com disquete, cara. Hoje em dia não tô utilizando mais nem pendrive, né? Então, tá muito rápido, cara. E com relação ao aplicativo, cara, qual que é o melhor aplicativo de IA, seja generativa, seja de imagem, de edição de vídeo, que você tem para recomendar pra galera aí? Bom, vou puxar a sardinha pro meu trabalho. Eu gosto de recomendar geralmente o Gemini para geral. Né? E o GPT, são os dois aí que eu acho que é possível fazer tudo com eles. Né? Então hoje a gente já tem mesmo que o ChatGPT ainda não produza vídeo como o VEL 3 tá fazendo, mas a OpenAI tem um projeto em cima disso para lançar, se eu não me engano é Sora o nome, ou algo nesse sentido. Então ele já tem um projeto para isso e brevemente vai estar no mercado. Então por isso que eu disse que os dois estão no mesmo nível né, de raciocínio ali, claro, cada um com a sua especificidade, mas eu acho que essas duas ferramentas você já consegue produzir muita coisa no seu dia a dia, independente da área que você está. Né? Então, se você trabalha com marketing, você pode ter os seus agentes com GPT ali para automatizar alguma coisa, você pode utilizar o Canva do Google Gemini ali para poder te trazer algumas ideias. Se você está no ramo acadêmico, é professor ou é pesquisador, alguma coisa, você pode utilizar o recurso do Deep Research do Gemini para condensar esses estudos acadêmicos da internet e ele acabar trazendo para você esse resumão. Enfim, se você quer produzir algo bem amador, por exemplo, estou sem ideia, quero criar um perfil no TikTok, por exemplo, para falar alguma coisa, mas não quero me expor, quero fazer um perfil dark lá, por exemplo. Você já pode hoje criar com o Gemini esse áudio como um podcast. E aí uma ideia, né, para você iniciar alguma coisa. Então, as possibilidades são várias, né? Não tem como mensurar isso daí, mas cabe em qualquer área. Eu peguei só um comentário, eu peguei uma apresentação comercial da minha empresa, joguei lá no LM do Google lá, e pedi para ele gerar o podcast lá sobre a empresa. E eu pedi para ele gerar uma narração, né, para fazer um vídeo institucional. E ele fez muito melhor que uma pessoa narrando, cara. E, tipo, seleciona ali a linguagem e tudo mais ali, ele gera um áudio certinho, como se fosse uma pessoa narrando. Eu posso fazer uma demonstração pro teu público? Claro, manda. Eu não montei o material, tinha um material já aqui a respeito de cibersegurança, e aí hoje eu pedi, antes de vir para cá, eu pedi para ele gerar esse áudio. Só vou colocar um comecinho para vocês entenderem a que nível está isso.
Então, acho que dá para pegar aqui no microfone, né? Só encostar bem. Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante e que dá um frio na espinha também. A conexão cada vez maior entre inteligência artificial e cibersegurança. Temos aqui um briefing bem completo de especialista e... a IA já não é coisa do futuro, né? Tá aqui agora, mudando tudo na segurança digital. Então, esse é o nível, né? Claro, ele deu uma erradinha ali em cibersegurança. Cyber, né? Ele falou algo estranho ali, mas é um diálogo. Se eu continuasse o áudio ali, teria uma mulher falando. Então, eles pegam a dicção também, eles pegam sotaque. Né? O que eu tenho percebido aqui, na primeira vez que eu fiz esse recurso, tinha um sotaque meio do Rio de Janeiro, agora já está um pouquinho mais padrão do brasileiro. Enfim. Esse é o Google LM, né? Não, esse é o Gemini. Ah, o Gemini? Gemini que fez. Eu fiz uma segunda versão com o próprio Eleven Labs. E, cara, eu paguei ali a primeira parte da assinatura pra ver como que foi. Cara, absurdo. Absurdo. Sim. Simplesmente absurdo. E, claro, tem as suas particularidades ali, que ele às vezes erra. Você tem que colocar o português como você fala, não como se escreve, né? Às vezes, né? Pra ele conseguir entender, né? E também o Heijin, né? Que é uma plataforma, se você não conhece ainda, quer falar em inglês, espanhol, alemão, chinês e até em árabe, como o nosso amigo Sheik que tá aqui assistindo. Você pode. Simplesmente você grava um vídeo, sobe lá no Heijin. Sim. E lá você escolhe a linguagem que você quer falar, cara. Ninguém precisa saber que você não sabe falar. É só fazer lá na plataforma. Porque ele vai conseguir fazer um movimento na tua boca, ele vai conseguir fazer as expressões faciais, ele vai conseguir fazer movimento de braço, e lá você consegue fazer uma divulgação total. Então, eu tenho clientes na agência que já monetizam fora do país, principalmente lá no México, com vídeos de inteligência artificial que falam sobre um determinado assunto que é mundial, né? Qualquer coisa pode acontecer qualquer assunto que ele fala pode acontecer em qualquer lugar do mundo, e ele tá monetizando em outras línguas porque o vídeo atinge essas pessoas, né? Exatamente. Então, quem não tá usando inteligência artificial hoje tá perdendo dinheiro. Simplesmente isso. Isso. As ferramentas de inteligência artificial são diversas. Né? Por isso que eu falo que você consegue começar com o GPT e Gemini ali para muita coisa. Né? Essas ferramentas que você trouxe são para casos específicos. Então, você precisa, antes de decidir onde você vai investir, você precisa saber para o que você quer. Né? Então, tem ferramentas aí para dublagem, igual você fez, porque o problema hoje a IA consegue traduzir bem, mas são poucos aplicativos que conseguem fazer com que, na hora que você fale, a sua boca acompanhe, ou seja, ele substitui os movimentos conforme a fala traduzida, né? São poucos aplicativos que fazem isso. Então, você precisa saber exatamente para que você quer usar. Cada coisa que você quer usar, especificamente, vai ter uma ferramenta de IA. Se você colocar no Google, quero uma ferramenta, sei lá, de IA para fazer uma montagem de um estúdio, por exemplo, para mim ver como é que fica. Ele vai te entregar uma ferramenta sobre isso. Quero uma inteligência artificial como uma babá, por exemplo. Isso também já existe. Você consegue achar isso lá. E também... olhando por essa perspectiva dos aplicativos, né? Eu costumo dizer que você consegue utilizar bem uma IA quando você pega um chatbot, por exemplo, mais simples, e pede para que ele te ensine a usar essa IA. Então, não necessariamente você precisa ser um mestre no prompt para poder fazer N coisas. Você mesmo pode pedir para a IA ir lá e escrever por você. Porque ninguém melhor do que a própria IA para saber o que ela pode fazer. Né? Isso é um passo que você pode dar por primeiro dentro de um Gemini da vida ou de um GPT, é perguntar o que você é capaz de fazer por mim. Por exemplo, se ele tiver teu histórico, ele já vai trazer o que ele é capaz de fazer e depois disso, se você quiser iniciar alguma coisa, peça. Não sei fazer, como que eu posso pedir para que um chat generativo desse, né, um chatbot, possa fazer tal coisa. Ele vai te entregar um scriptzinho ali que você pode jogar e colar em outro lugar. Sim. E se você tem dificuldade aí para criar script, para criar prompt e tudo mais aí, o Paulo tem o direct dele lá, depois a gente vai colocar os contatos aqui, se tiver alguma dificuldade, chama o cara aqui, que o cara é mestre muito mais que eu, cara. Então, assim, acompanha aí. E, assim, as pessoas pensam assim que, beleza, no ChatGPT não dá pra gerar a imagem certa, não sei o quê, ele não gera da forma que eu quero. Não gera porque você não sabe gerar, você não sabe pedir pra ele. Exato. Porque, cara, eu tô montando um estúdio novo, aqui no mesmo local, no 9º andar, daí no caso. E eu fiz a estrutura do novo estúdio com o ChatGPT.
Uhum. Ele virou meu arquiteto ali. Que ficou muito bonito, por sinal. Cara, então assim, eu vou pedir pro Dudu anotar esse tempo aqui pra gente colocar na edição o videozinho do meu prompt no ChatGPT. E não começa assim, faça um estudo com isso e aquilo. Não, ele vai se perder se fizer isso. Exato. Você tem que começar pelo começo. Ou beleza, o que você vai fazer primeiro? Você vai tirar uma foto do ambiente. Beleza, tira uma foto do ambiente cru. Aí você vai pedindo pra ele acrescentar as coisas. Acrescenta essa poltrona, aí manda uma foto da poltrona que você quer. Acrescenta essa estante, acrescenta essa imagem, acrescenta aquele madeirado, aquele ripado na parede, acrescenta uma planta vertical. Enfim, você vai fazendo passo por passo, vai pedindo para ele te retornar com a imagem atualizada, mas sem mudar as características anteriores, né? Uhum. E vai indo, até que chega um ponto final, que é essa imagem aqui que a gente vai colocar na tela para você ver, que vai ser a nova versão do nosso estúdio. Então, assim, cara, é só saber pedir. Exato. E não ter pressa, cara. Exatamente. Quando você vai trabalhar com esses chatbots, você tem que ter duas coisas. Primeiro, criar sua persona, né? Então, geralmente, as pessoas que vão fazer algum estudo, elas ficam chateadas porque não recebem a resposta certa, mas justamente você precisa dizer para ele o que você quer. Uhum. Então, monta uma persona. Sou um médico, por exemplo. Você, claro, não recomendo você seguir a IA para medicina, mas digamos que um médico ele precisa raciocinar em cima de alguma doença, ele está ali com alguns indícios com a anamnese ali do paciente, mas ele não está conseguindo fazer um diagnóstico preciso, por exemplo. Então, ele pode pedir para uma IA dessa ajudar ele a raciocinar, né? Às vezes está cansado, a gente não é uma máquina para trabalhar 24 horas, né? Então, penso que o médico chegando para um chat desse dizendo sou um médico graduado em tal área, etc, tantos anos de trabalho em lugar, vai descrevendo o que você é para ele, você cria a sua persona no GPT ou em qualquer outro chatbot. Criando a sua persona, aí sim você começa a adicionar o que você quer. Tem um paciente lá, não sei o que, e começa a jogar aquilo lá, muito provavelmente vai vir uma resposta. Você não pode ficar satisfeito com a primeira resposta. Você precisa ir alimentando aquilo até que você consiga chegar na sua clareza. O que as pessoas querem hoje é algo muito imediato, né? Querem substituir, né? Isso. Então, isso sim pode ser um problema futuramente, onde as pessoas vão acabar tendo um problema cognitivo. Porque a ferramenta de IA está aí justamente para facilitar a nossa vida, mas algumas pessoas não estão facilitando a vida delas, estão substituindo-as. Então, isso é um problema muito grande também hoje, né? Então, já é discutido aí como que a gente vai fazer para poder colocar essas ferramentas numa equação boa para não atrapalhar a vida das pessoas. Né? Porque ele tem que vir, como você já falou, um aliado, né, à pessoa, né? Já vi que tem IA nos Estados Unidos ali, prevendo câncer 7 anos... câncer não, Alzheimer, antes de você ter os primeiros sintomas, 7 anos antes. Exatamente. Né? Então, assim, ela vem como um aliado, né? Você não pode substituir, claro que não pode levar a regra o que ela tá falando. Tem que ter um exame, tem que ter uma prevenção ali antes, né? Então, o que ela pode fazer no meu ponto de vista? Ela não vai substituir, ela vai ajudar. Enquanto o médico tá lá focando em casos muito mais prioritários, ela tá ali fazendo a triagem, né? Para tentar identificar as coisas menos importantes, digamos assim, para facilitar a vida depois, né? Tem que vir como um aliado, né, cara? E assim, agora indo para outro ponto, também voltado para tecnologia. Polêmica? Não é a polêmica ainda, cara. Ainda não vou falar de polêmica, mas assim, eu mexo com anúncio patrocinado. Sim. Há 8 anos que eu faço anúncio patrocinado, tanto no Google quanto nas redes sociais, sou formado pelo Meta. E assim, hoje, se eu falar que tô com vontade num cheeseburger, cara, eu tenho certeza que o meu celular, teu celular já escutou isso. E ele, daqui a pouquinho, vai estar entregando o anúncio patrocinado de cheeseburger pra nós. Exatamente. Cara, você sabe explicar pra quem tá em casa aí como que funciona essa inteligência artificial aí de rastreamento de fala? Porque hoje você fala, automaticamente tudo tá sendo escutado por aqui. Existe alguma forma de você desabilitar isso ou não? Como que funciona esse processo de ligação da fala com a entrega de anúncios? Na verdade, eu costumo dizer que é algo desnecessário necessariamente, e eu já explico por quê. É algo desnecessário porque invade a nossa privacidade. Mas, todo aplicativo que você instala no teu celular, ele vai perguntar o que ele precisa, o que ele pode usar. Se você não habilita a câmera e o microfone e localização, que são geralmente os que são mais pedidos, você não usa o aplicativo.
Por mais que eles possam disfarçar ali com uma entradinha ou outra, ou na hora de se justificar, por exemplo, para a justiça, falar que não é bem assim, por conta da lei de proteção de dados, né? Mas a gente sabe que se você pega um Google Maps da vida, por exemplo, não habilita essas funções de localização, você não usa. Né? Se você vai pegar algum aplicativo de leitura de documento, alguma coisa nesse sentido que você precisa habilitar a câmera, se você não habilitar a câmera, você não usa. Então, é um mal necessário. Né? Você precisa dessas permissões. E nessa de dar as permissões... Nem sabe o que está permitindo. Nem sabe o que está permitindo. Por quê? As pessoas instalam as coisas, isso já é antigo, né? O costume do ser humano, e não lê o que está no leia-me. Nos termos, a pessoa vai lá, eu aceito e já coloca. Porque nos termos, geralmente, está falando, precisa vir escrito, o que ele vai pegar. Então, eu vou ocupar a câmera para tal função, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que as pessoas não leem. Então, o Google, quando nasceu o Android, né, os sistemas operacionais, o iOS, etc., havia uma pré-inteligência artificial ali. Não era bem essa inteligência artificial que a gente tem hoje, mas os sistemas já eram inteligentemente suficientes para poder fazer essa predição. Então, como é que funcionava? Não é que ele lê tarô e descobre o que você está com vontade de fazer e nem tem bola de cristal, mas ele começa a pegar a sua rotina. Então, ele sabe, por exemplo, que o Thiago, durante o sábado às 11 horas, está fazendo a gravação de um podcast aqui no estúdio, por exemplo. Então, ele sabe que aquele horário você não vai pegar o celular, mas que vai chegar um determinado horário que você vai sentir fome. Por quê? Você repetiu padrões ali que ele entendeu, você se alimentou, que ele entendeu que você está num restaurante, enfim, ele vai pegando esses pontos e vai montando. Afinal, você tem uma conta linkada ali, uma conta Go, que te conhece melhor do que você mesmo. Então, o celular, ele tinha acesso a tudo isso e ele fazia essas predições já. Então, eu falo que é uma pré-IA por conta disso. Não era uma IA tão competente como hoje. Hoje, já virou. Né? Porque a gente tem, por exemplo, nos smartphones hoje Android, a gente já tem o Gemini integrado. Então, ele está todo momento ali em alerta para a hora que você chamar, ele já está pronto para te atender. Então, a inteligência artificial ela tem esse serviço de predição na sua essência. Ela sempre vai tentar te entregar aquilo que você quer. Então, ela já entendeu a sua rotina, ela já entendeu os seus gostos, ela sabe que se você gosta de dormir de pijama, se você gosta de dormir só de calção, ela sabe se você come tal coisa no sábado, se você vai num churrasco no domingo, enfim, ela sabe os lugares que você vai, ela sabe tudo. Então, sabendo de tudo, ela pode predizer os seus movimentos, porque o ser humano ele tem essa tendência de ser rotineiro. Mas que as pessoas falam, eu não sigo uma rotina, mas você segue de alguma forma. Até mesmo essa quebra de rotina que você faz, você já está criando uma nova rotina. Então, ele começa a estudar isso sobre você, no sentido dele, começa a entender os seus gostos e vai te entregando. Então, ele sabe a hora que você está com fome e ele sabe o prato que você mais gosta e joga lá. Agora, essa questão dele ouvir o que a gente está falando, isso realmente acontece. Né? Ele fica sempre à escuta ali justamente porque ele é como se fosse o nosso cão de guarda fiel. Então, poxa, o meu dono está precisando comer isso agora, então eu preciso entregar ali porque ele disse que está com fome. Né? E aí, não necessariamente esses dados que estão sendo ouvidos pelo smartphone vão ser enviados para algum lugar para ser usado de alguma forma. Tá? Geralmente acaba ficando aqui ou no mais ali na sua conta. Se você vincular em outro dispositivo, vai estar lá pronto para o dispositivo já também beber dessa fonte. Mas não necessariamente há algo arquitetônico ali por detrás para poder destruir sua vida. Mas em resumo, a gente está sendo monitorado, né? Está sendo monitorado e não sei quem que se beneficia com isso, além da gente, claro, né? Não sei se o governo está também aproveitando os dados que a gente libera. Enfim, a gente está sendo monitorado. Sim. E eu tenho certeza que você já pensou, não só falou ou escreveu, você já pensou em alguma coisa e do nada a tua intuição deu um sinal pro celular e apareceu alguma coisa ali. Cara, acontece isso aí também. Não sei que coisa que acontece, mas... Sem a gente falar, também acontece de aparecer nos patrocinados. Exatamente. É justamente essa questão de predição. Né? Então, às vezes, o que acontece? A gente, como eu disse, a gente cria essas rotinas, a gente cria esses padrões. Então, por mais que para a gente possa parecer, eu pensei, mas ele sabe os momentos que você pesquisou isso também. Então, ele começa a entender ali o horário que você pode, tem a probabilidade de você pensar. Então, tudo dentro de IA é uma predição com probabilidade. Né? Então, ele vai começar a entender seus padrões e vai buscar isso. E aí, obviamente, como ele tem um raciocínio muito maior do que o humano, ele consegue acertar muito mais vezes
o que você está pensando. Então, por isso que parece mágica. Pensei, mas eu olhei, pensei num tênis amarelo. Daí você passa 5 minutos, você vai lá, tem um tênis amarelo ali no anúncio. Né? Então, isso de alguma forma, você já acabou pesquisando isso antes. Né? E a gente tem muito dessa questão de pesquisar e esquecer. Então, às vezes a pessoa pesquisou esse algo um mês atrás e deixou lá. E aí, passou um tempo, ela vai pensar, tá lá de novo. E ele vai jogando tudo que ele sabe sobre você. Então, uma hora vai bater. Né? Isso daí é igual como se fosse uma loteria, só que com uma sorte muito grande, porque ele vai acertar em 99,9%, não 100%, obviamente, né? Ele tem suas falhas, mas ele vai acertar na maioria das vezes, porque ele já te conhece. Né? Ele sabe de tudo que você tem ali, tudo que você gosta. Sim, e para você que não sabe como que isso acontece por trás dos panos, como que eu, Thiago, capto você a partir dos anúncios patrocinados, através da inteligência artificial, cara, existe mais ou menos 3 pontos que você tem que a inteligência da Meta ali, do Facebook e do Instagram, consegue captar de você. Que é os interesses, Exato. dados demográficos e comportamentos também, né? E também cargos importantes. Por exemplo, se você demonstrou um dia interesse, já falei isso várias vezes, se você demonstrou interesse numa caneca dessa aqui, essa caneca aqui vai ficar te perseguindo na mídia social eternamente até você dizer sim ou não para ela. Exato. Né, Paulo? Dados demográficos, por exemplo, você é um viajante frequente, vai para os Estados Unidos direto. Beleza, daqui a pouco tá aparecendo uns patrocinados para você de viagens para Dubai também. Por que não, né? Porque você é um viajante frequente. E o cargos, né? Você é um médico, como você citou ali, medicina e tudo mais, que tem um comportamento Você viaja com frequência, mas é um médico também. Eu tenho como fazer esses 2 filtros e atingir exatamente o médico que viaja com frequência. Exato. Entende? Então, tudo isso acontece por debaixo dos panos ali, você nem percebe, tá tudo muito mais escondido do que se imagina. Mas é tudo muito mais rápido do que você também imagina, né, cara? Cara, é absurdo, é absurdo. Mas agora, Pauleira, eu até vou pegar meu cavalo aqui. Pra quem não sabe, o Mestre Podcast vai lançar daqui a pouquinho um aplicativo chamado CheckM, tá? Que é um aplicativo onde vai unir hosts de podcast de pessoas interessadas, onde o símbolo principal desse aplicativo aí, junto com o Mestre Podcast, é o xadrez. Por que o xadrez? Porque ele traz essa estratégia, essa inteligência do cheque na hora certa, checkmate, né? Enfim. Sim. Depois vocês vão saber mais sobre esse aplicativo aí. Novidades vindo, hein? Novidades vindo aí. Logo, logo o lançamento desse aplicativo, vocês vão poder se beneficiar a partir disso. Mas agora, antes de falar do meu cavalinho aqui, vamos falar sobre a câmera frontal do celular. Agora me veio na lembrança. Sim. A câmera frontal do celular tem uma lenda aí, reza a lenda, que ela tá te espionando o tempo inteiro, que essas imagens vão pra não sei onde, não sei o que, não sei o que. Cara, a câmera frontal do celular, ela realmente tá espionando você, não? Vamos lá. Todas as câmeras que nós temos nos nossos eletrônicos, elas são passíveis de ter o que nós chamamos de backdoor, ou seja, a porta de trás que está aberta. Não é algo que a gente consegue ter acesso propriamente. Né? Então, nós temos aí o famoso caso do Edward Snowden, né, que foi lá quem denunciou isso, que o Pentágono estava vendo todo mundo, etc. E, de fato, isso existe. A gente não pode também fingir que não existe, porque há governos, há as pessoas mais poderosas ali que podem ter acesso. Então, todo software que nós criamos, ele tem um backdoor, ele tem uma forma de ser invadida. Então, pense você hoje com uma IA, com uma capacidade de raciocínio enorme e uma pessoa ali que está hackeando algo. Então, essa combinação, sim, ele pode fazer com que haja essa permissão. Então, todas as câmeras possivelmente estão captando, em algum momento, as imagens. Né? Até mesmo as pessoas não se deram conta esses tempos. Teve a venda da íris, né, que aconteceu. Não sei se foi aqui no Brasil, acho que foi, né? Teve a venda que as pessoas estavam vendendo a biometria ocular. Isso é um problema. Se você faz isso de forma irresponsável, você está colocando em risco a sua vida. Né? Porque hoje, mais do que dinheiro, o que vale para o mercado são os dados. Os dados são extremamente valiosos. Então, um governo, uma instituição, qualquer coisa que seja, que tem esse montante de dados nas mãos, ele tem a riqueza do mundo hoje. Né? Hoje em dia, se você não paga, você é o produto.
daquilo lá. Né? Então, qualquer ferramenta que você utiliza de graça, você pode ter certeza que você está sendo consumido pelaquela empresa. Então, estou conversando lá com o GPT gratuito, abri a minha câmerazinha para ele ver o meu quarto. Ele está te espionando de qualquer forma. Ele está coletando o máximo de dados que ele pode justamente para poder criar um banco de dados e nem sempre fica claro para que vai ser usado. Né? Ah, mas nós temos a lei de proteção aqui, beleza, mas é uma empresa norte-americana que talvez ela não esteja tão interessada em responder às leis brasileiras, por exemplo. Né? Ah, pode ser banido? Pode, mas isso daí é uma outra questão, entra em questão jurídica, política, mas na sua essência, essas empresas elas precisam coletar esses dados porque isso é muito valioso para elas. Tá. E agora, bom, a gente falou você falou política, né, governo e tudo mais, aí lógico que a gente não vai entrar nesse ponto aí, não quero nem saber de política, né, pra começar eu odeio política, mas assim, cara, a gente vai entrar num ponto aqui, cara, que é uma pergunta, eu quero que você responda com a máxima serenidade, né, mas seja cirúrgico no que você vai falar, porque assim, cara, por que tá aqui meu cavalinho? Porque todo mundo fala, cara, que a urna eletrônica não é passível de invasão, que ninguém consegue invadir, que ninguém consegue colocar um vírus, ninguém consegue captar, ninguém consegue inserir dados lá dentro. Cara, no teu ponto de vista, existe como colocar um cavalo de Troia na urna eletrônica e invadir ela ou não? Essa é a pergunta que todo mundo, né, levanta o cabelo, fica nervoso, mas enfim. Eu sou mais prático quando eu olho para isso. Eu amo tecnologia, de verdade, gosto de estudar tudo, mas eu não confio 100% em nada, tá? Até porque o nosso sistema eleitoral hoje, ele tem um Power BI gerenciado, por exemplo, pelas grandes marcas norte-americanas, como Microsoft, a IBM, se eu não me engano, a Oracle também está envolvida. Eu sei que é uma série de empresas ali envolvidas para fazer com que esse processo eleitoral brasileiro funcione. Porém, todavia, entretanto, é um software numa caixinha, é um computador, é algo que tem um backdoor, não tem jeito. Criou um software, o meu software está 100% protegido, isso é uma mentira. É Linux, não é? Não, também. Que é o que deveria normalmente ser, fala, né? Só que a gente não sabe, esse é o problema da urna. A gente não sabe o que está lá. Então é só a empresa que produziu que sabe. E isso daí deve ter segredo de justiça, alguma coisa. Enfim, então eu não sei confirmar 100% que roda lá, como roda e por que roda. A gente só tem que engolir e confiar, né? Basicamente. Então, galera, ó. O que você acha aí? Deixa nos comentários aí. Você acha que a urna é passível de invasão? Que o teu voto foi manipulado? Que o governo tá trocando as tuas informações que você digita ali na hora de digitar o númerozinho ali? Colocar o chapéuzinho de alumínio agora. Raciocinar. Cara, coloca nos comentários aí, cara, que eu quero ver a tua opinião. O que você acha? É possível ou não é possível? Cara, Pauleira, acho que a gente terminou aqui nosso bate-papo, cara. Foi show de bola, cara. Queria que você desse um recado final pra galera aí. Seja estratégico, como o nosso lema aqui diz, seja estratégico. Fala pra galera qual que é a melhor inteligência artificial para ajudar hoje no dia a dia, no trabalho repetitivo, na parte de... Ajuda realmente, né, a otimizar as tarefas diárias aí. Bom, pessoal, primeiramente agradecer o Thiago, né, por ter me convidado aqui para o podcast e dizer para vocês o seguinte, eu mantenho a minha fala anterior. Quer começar a trabalhar com IA para poder fazer a sua produtividade crescer? Não saia pesquisando ferramentas aí de qualquer forma. Comece ali com o ChatGPT, comece ali com o Gemini, que são duas ferramentas que já vão conseguir te ajudar nesses pontos específicos, independente da sua área. Então, se você é médico, você consegue uma boa coisa. Se você trabalha com marketing, você também consegue um bom conteúdo. Se você é assim como eu, da área de TI, você também vai conseguir, principalmente na programação. Hoje o Gemini ele já tem uma parte ali muito boa para raciocinar em cima de códigos. Então, você pode pedir para ele corrigir alguma coisa, você pode pedir para ele criar algum projetinho para você. Então, com essas duas ferramentas, você já consegue começar a trabalhar. E, claro, não se prendam à versão gratuita. Prefiram a versão paga daquele produto, porque ele vai te entregar uma melhor performance, ele vai conseguir até mesmo te corrigir se for preciso. Então, às vezes você pede algo, ele vai falar, olha, isso daqui não está condizente com o que você está pedindo nessa parte do seu script, tenta de novo, né? Ele vai poder te ajudar com isso. Né? A versão paga é aquele negócio, é o povão, é a massa, ele não tem a obrigação de te entregar o melhor serviço. Então, se você se prender a versão gratuita, desculpa, né? Se você se prender a versão gratuita, você não vai receber o potencial desse software e aí você, claro, vai se decepcionar. Então,
nesse sentido, prefira sempre pagar. Depois que fez isso, você pode até pedir para essas ferramentas mesmo te indicarem outras ferramentas específicas. Né? No caso, nós também temos, para quem vai para o ramo acadêmico, nós temos o Perplexity, né? Que é mais voltado para isso. Ele une uma série de chatbots ali para poder raciocinar para você, mas ele é muito mais voltado para estudo. Também temos o Cloud nesse sentido, que também está tendo uma evolução bastante grande no meio acadêmico. Então, para massa, comece aí com o GPT, comece aí com o Gemini, mas prefira a versão paga do que a gratuita. E além disso, só para complementar, não seja básico nos teus prompts, né? Porque mesmo a versão paga, se for básico, você não vai ter a resposta que você quer. Você vai comprar uma Ferrari e não vai conseguir andar. Nossa, essa foi boa, cara. Show de bola. Galera, e você que ficou até o final aí, já se inscreve no canal, siga, compartilhe com teus amigos aí. Faça um escarcel aí e ajude a divulgar esse canal que só cresce. Porque aqui é só conteúdo de valor. Vocês viram aqui que muita informação importante e valiosa que realmente a gente trouxe aqui com o Paulo, assim como os outros conteúdos do canal. E se você quer saber um pouquinho mais sobre podcast, sobre inteligência artificial, tecnologia, volta uns videozinhos atrás aí. Não é vídeos longos, são vídeos ali de 5 minutinhos, 7 minutinhos, que vai te ajudar a esclarecer muita coisa, beleza? Quer ficar por dentro das últimas tecnologias, sobre as últimas novidades da IA também, tem vídeos aí, tem vídeos pra frente aí que vai trazer muita informação pra você. Beleza, galera? Então, vou eu com o meu cavalinho e o Paulo, vamos embora. Até o próximo episódio. Até mais. Até mais.